Se eu te falasse que existe uma tecnologia gratuita e ela pode tornar você 5 vezes mais produtivo, e com ela você pode aprender mais, melhor, mais rápido, ter mais satisfação no seu dia a dia, você ia gostar de conhecer essa tecnologia? Bom, hoje nós vamos falar justamente dessa experiência básica que todo mundo já viveu, um estado quase mágico que o professor Mihaly chamou de flow. Ele chegou à conclusão que a felicidade, a criatividade, a produtividade, elas são proporcionais aos momentos de flow que a gente experimenta. Essa é uma das grandes contribuições que ele deu para a área da psicologia. Nesse momento, nesse estado mental, tudo parece possível. O desempenho se torna excepcional e a satisfação, ela se encontra com a pessoa. Você com certeza já teve momentos que ficou tão concentrado em uma atividade que perdeu completamente a noção do tempo. Isso é uma outra forma de dizer que o tempo passa de uma maneira diferente, estranha, quando a gente está vivendo esse estado mental chamado flow. O mundo ao nosso redor parece desaparecer nesse momento. Pode ser que isso tenha acontecido com você quando você estava dirigindo, ou desenhando, ou preparando uma apresentação importante. Existem diversas atividades que podem proporcionar o flow. E o trabalho pode ser uma dessas atividades, né? Normalmente as pessoas veem o trabalho como cansativo, frustrante. É possível que você passe várias horas em reunião. Então, é importante conhecer a teoria do professor Mihaly para a gente tirar o máximo também desse momento importante da nossa vida, que é quando a gente está trabalhando. Né? Encontrar a satisfação pessoal no momento de trabalho, que isso vai potencializar o seu rendimento, a sua eficiência. Então, o professor Mihaly, que é um psicólogo húngaro-americano, ele nasceu na Hungria e se mudou para os Estados Unidos, começou a investigar esse fenômeno do flow em vários estudos com artistas, esportistas, cientistas, pessoas altamente produtivas e eficientes naquilo que elas faziam. E o interesse dele em saber como as pessoas estavam reagindo perante ao que elas estavam fazendo. Por 20 anos, conduziu uma pesquisa quantitativa através de um pager na época, mandava uma mensagem para a pessoa e perguntava como está o nível de satisfação no momento, o que você está fazendo, qual é o desafio, quais habilidades você está aplicando. E ele foi compilando esses dados. E na medida que a pesquisa foi progredindo, ele se deparou com pessoas que se sentiam completamente absorvidas naquela atividade daquele momento, perdiam a noção do tempo, perdiam a noção do mundo. Identificou que esses padrões não eram restritos a uma categoria de atividade, não eram restritos somente a esportistas, por exemplo, ou somente a artistas. Ele identificou que existem características comuns que compõem o que ele chamou desse estado de flow. E aí, então, ele publicou esse grande livro aí em 1990. Ali ele vai relacionar as habilidades que a gente tem aos desafios que a gente está enfrentando. E quando a gente consegue esse equilíbrio, a gente consegue uma plenitude de satisfação, uma felicidade. Então, o professor Mihaly chegou à conclusão que a pessoa será tanto mais feliz, mais criativa e mais produtiva, quanto mais ela experimentar o flow. Muito bem, que bom ter você por aqui. Esse é um espaço para pessoas como você, que querem melhorar a sua rotina de trabalho, que querem organizar os seus departamentos. Eu sou Ronaldo Cardoso, sou consultor de empresas há mais de 5 anos. Eu trabalho com mudanças organizacionais todos os dias. De 5 vezes mais produtivo no começo desse vídeo, eu queria me referir a uma pesquisa que a consultoria McKinsey ela desenvolveu com os gestores de alto escalão. Ela estava interessada em responder justamente essa pergunta. Bom, quanto as pessoas são mais produtivas que outras, comparando pessoas de mesmo nível hierárquico. E ela chegou à conclusão que alguns executivos sêniores tinham um desempenho 5 vezes maior do que os outros. Isso foi associado com a quantidade de concentração, com a quantidade de foco, com os momentos de flow desses executivos. E aí eu queria te perguntar, imagina você trabalhar 1 dia por semana e isso valer pela semana do seu concorrente inteira. Você trabalha segunda-feira, isso vale 5 dias de trabalho de uma pessoa desatenta. Imagina trabalhar 2 dias, isso representar
1000% do trabalho ordinário de outra pessoa. Essa é a diferença de pessoas altamente produtivas, que conseguem aplicar o flow no seu trabalho. Por isso que quando eu vejo gestores e pessoas assim desfocadas, fazendo muito multitasking, né, que é um dos ladrões da produtividade, isso aí já me soa como um alarme. A gente precisa olhar para essa experiência ótima de desempenho excelente e buscar ativar ela. E aí o professor Mihaly entendeu, ele falou, bom, então como é que funciona? Né? Como é que as coisas se dão? Se a gente tem um estado de experiência ótima, aonde está os intermediários? Da compilação da pesquisa do professor Mihaly, ele chegou nesse gráfico com um eixo. Então, no final das contas, é um gráfico simples que mostra para a gente, existem habilidades que a gente tem, caminhando da direita para a esquerda, nós aumentamos a nossa habilidade. E caminhando de baixo para cima, nós aumentamos o nosso desafio. O flow, ele vai estar justamente quando a gente consegue combinar uma habilidade relativamente alta e um desafio relativamente alto. É nessa intersecção, é nessa faixa ótima entre habilidade e desafio que o flow vai estar. O que acontece quando a gente diminui a nossa habilidade? Mantemos o desafio horizontal e diminuímos a nossa habilidade. A gente vai ter uma situação de excitação. Nessa faixa, a gente se mantém alerta, a gente está focado, mas a gente não está em flow. Ok, a excitação é comum. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova de vestibular, normalmente os desafios são mais altos do que a nossa habilidade. Ou um concurso, a gente não está propriamente tranquilo, super confiante. A gente pode estar até confiante, mas a gente está mais alerta, a gente está mais ligado. E isso faz parte, por isso que ele está como verde. Bom, é claro que muitas vezes faz parte um certo nervosismo. Então, quando a gente vai fazer um treinamento, no meu dia a dia profissional, eu acabo ministrando muitos treinamentos. E é natural, todas as vezes, surge assim aquele friozinho na barriga. A gente precisa ter isso para ficar mais alerta, para ficar mais ligado, mas isso não pode prejudicar o nosso desempenho. Quando chega num momento de prejudicar o nosso desempenho, a gente precisa rever. O que acontece quando os nossos desafios são abaixo das nossas habilidades? A gente já se sente mais controlado. Isso aqui, a gente está bem, a gente está numa situação ainda boa, mas a gente não está no momento de flow. A gente está mais relacionado com aquele status quo, a gente tá jogando em casa, digamos assim, a gente está numa situação controlada, confiante. O que acontece se a gente descer ainda mais do desafio? Ou seja, a gente tinha uma situação controlada, agora a gente vai ter uma situação de relaxamento, a gente vai estar acomodado. Isso aqui observa-se em muitas empresas com funcionários muito antigos, que eles têm muitas habilidades e seguem fazendo as mesmas coisas de sempre, não buscaram novos desafios, então eles estão completamente relaxados, acomodados. E se a gente diminuir a nossa habilidade? A gente vai cair no tédio, a gente vai falar, bom, agora eu tenho uma habilidade mediana e eu tenho um desafio mediano. Isso já é um pouco preocupante. Por quê? Porque a gente já tem um primeiro sintoma aí de depressão, um primeiro sintoma de incômodo mais profundo. Se a gente reduzir a nossa habilidade, mantendo o desafio alto, o que acontece? Então, do flow a gente passa para a excitação, da excitação a gente vai passar para ansiedade. A ansiedade está associada com isso, quando a gente tem um desafio alto, muito além das nossas habilidades. Então, o caminho aí para sair da ansiedade para uma excitação ou para um flow seria a gente aumentar as nossas habilidades ou a gente reduzir os nossos desafios. Tem vezes que a vida nos coloca aí situações que a gente não pode fugir. Por exemplo, nasce um filho. A gente está com uma habilidade de solteiro, uma habilidade ainda de casal sem filho. De repente surge um filho, a gente vai precisar desenvolver habilidades que coloquem a gente mais para o lado direito do nosso gráfico. Ou um emprego novo, ou um chefe novo, ou um desafio no trabalho novo pode acontecer. Esses estados, eles não são fixos, eles são, claro, mutáveis. Na medida que a gente se desenvolve ou que a gente altera os desafios, a gente tem a capacidade de caminhar rumo ao flow ou longe dele. Se afastando um pouco do flow, quando a gente abaixa o desafio, se a gente estava ansioso e abaixa o desafio, a gente passa a ficar
preocupado. Uma característica aí é a tristeza. Então, quanto menos habilidade, menos desafio, mais próximo a gente está aí de uma depressão, de uma tristeza. Se o desafio segue alto, a gente vai seguir estressado. Se o desafio é baixo, a gente vai ficar acomodado. E claro, se a gente tiver aí nenhum desafio ou muito pouco desafio e pouca habilidade, a gente vai ficar na apatia, e também relacionada com tristeza e depressão. Então, essa faixa, passando aqui do ansioso para o entediado para a esquerda, é uma faixa preocupante. Quando a gente está nela, é importante a gente olhar e falar quais são os desafios que eu estou me colocando. Algum desses desafios eu posso retirar? Alguns desses desafios eu posso melhorar a minha habilidade para poder balancear eles melhor, então caminhar mais para o lado direito? Isso é importante. Principalmente quando a gente tem equipe, a gente precisa analisar quais são os desafios que aquela equipe está sendo submetida. Se ela tem as habilidades, se ela tem a capacidade de entregar ou não. Por quê? Porque se ela não tiver e ela ficar muito tempo aqui nessa faixa de ansioso e alerta, isso é preocupante para o gestor. Além dele não conseguir chegar nos resultados que ele precisa, ele provavelmente vai fazer um burnout na equipe, vai ter pessoas que vão ter problemas psicológicos e enfim. Não é interessante ficar nessa faixa muito tempo. Então esse foi um dos desdobramentos aí da pesquisa do professor Mihaly. Bom, se nós estamos falando tanto de flow, vamos ver aí algumas características do flow. A primeira, toda a teoria aí de produtividade, de eficiência, de presença total, de mindfulness, sempre vai ter a questão da concentração. Então, é importante a gente olhar e pensar como a gente pode se concentrar melhor nas atividades que a gente está fazendo. Como a gente pode ter um total envolvimento naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Essa é uma primeira característica. A segunda característica das atividades que dão gatilho, que permitem o flow, é a gente ter uma meta clara, uma meta precisa e desafiadora. Ela precisa não só estar balanceada com a nossa capacidade, mas ela precisa ser um pouquinho além. Pouca coisa, mas ela precisa ser um pouco maior do que a gente consegue fazer. Por quê? Porque aí a gente vai se dedicar, a gente vai falar, opa, se eu estiver fazendo isso no automático, eu não vou conseguir, eu preciso me dedicar. A terceira característica de uma atividade que permite flow é que ela te dá um retorno imediato. Você tem um feedback. Você sabe se você está progredindo ou não. O feedback instantâneo e imediato também é gatilho para o flow. E aí, a quarta característica de atividades que permitem o flow é uma atividade equilibrada entre a sua habilidade e o seu desafio, com a ressalva de que ela tem que ser um pouquinho além do que você tem de habilidade. Nesses momentos, acontece aquilo que o professor Mihaly identificou como a perda da noção do eu. A gente perde a preocupação externa. Nada mais importa. Agora o que importa é aquela atividade. Não importa se você está bem vestido, se você está com o cabelo arrumado, se você está com a postura correta. Você não está olhando para isso. Você não está olhando para como as pessoas vão te ver. Você está simplesmente imerso. Quando isso acontece, você tem uma sensação de controle, uma sensação de poder que, se eu fizer isso, se eu continuar fazendo o que eu já estou fazendo, as coisas vão dar certo. E existe uma fusão entre a nossa ação e a nossa consciência. A gente não se percebe separado daquilo que a gente está fazendo. A gente está realmente num flow. E isso, quando passa, a gente sente uma sensação de uma satisfação diferente, uma satisfação como que intrínseca. É uma recompensa que o nosso cérebro nos proporciona. Principalmente com os neurotransmissores, né? Hoje sabe-se muito da dopamina, por exemplo. E quanto mais a gente tem flow, mais o nosso cérebro libera dopamina, que é um dos neurotransmissores ali da felicidade, né? Associada com a felicidade, com a satisfação. E o cérebro gosta disso. Então, quando a gente equilibra as nossas habilidades com os nossos desafios nessa escala ótima, a gente deixa a ansiedade, o estresse, a depressão ou o tédio, o desinteresse, a depressão de lado, e a gente aí está encaixado nisso que o professor Mihaly falou e chamou de experiência ótima. E no final das contas é fácil de perceber isso, né? Eu não sei se vocês já tentaram, mas eu já tentei andar nessas fitas que as pessoas colocam entre árvores, entre postes, enfim.
E é muito curioso, porque se você para pensar, eu preciso dar esse passo, eu preciso dar aquele passo, eu vou me concentrar abrindo minha mão, você cai. O nosso equilíbrio, ele não depende de uma ação racional. É como se a gente precisasse estar realmente unificado, né? Essa experiência da unidade. A gente transcende, a nossa consciência e o nosso corpo, elas se integram. E isso acontece em todos os esportes praticamente, né? No esporte é muito fácil de perceber isso. Então você imagina, nesse momento eu estou gravando em agosto de 2023, está tendo um campeonato de surf lá no Tahiti. Você imagina aqueles surfistas tendo que pensar se eles estão bem na foto, se ele está com a mão correta, se o pé está correto, se, enfim, a luminosidade está boa, para a foto ficar boa dentro do tubo. Não vai funcionar muito bem. Ele está completamente imerso, ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer, que ele treinou para fazer, que ele fez a vida inteira. Na verdade, a gente está percebendo que existe um fluxo, existe um flow, né? Imagina um esportista, um judoca, tendo que pensar a respeito do golpe. Não, ele já fez aquele golpe milhares de vezes. Na hora que surge a oportunidade, ele simplesmente executa, né? E existe uma história do Michael Phelps, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar a história dele, mas ele tinha aquela questão da visualização, né? Então, a vida inteira dele, ele passava visualizando como ia ser as provas, como ia ser naquele momento, o que ele queria que acontecesse, o que ele não queria que acontecesse, qual que era o melhor cenário possível, o que deveria acontecer e o que não poderia acontecer. Ele fazia esse treino mental tantas vezes que chegava no momento da corrida, ele não precisava se preocupar com o que ele ia fazer. Na verdade, ele já tinha corrido várias vezes aquela prova. Ele já tinha passado por todas as situações possíveis que ele ia enfrentar naquele dia. Ele só precisava relaxar e fazer aquilo que o corpo dele já estava condicionado para fazer. Então, ele poderia correr a prova no momento de flow perfeito, como que um telespectador dele mesmo. É isso que a situação de flow pode proporcionar. E o Michael Phelps foi o maior medalhista olímpico da natação. Ele ganhou, eu acho que 16 medalhas. Ele foi um multicampeão olímpico. Então, ele pode nos ensinar essa questão e essa diferença do flow para os outros. Talvez a própria estrutura do corpo dele naturalmente fosse mais propícia para natação. Mas a gente está falando de uma competição olímpica que tem a nata da nata, os melhores dos melhores. E ainda assim existem pessoas que despontam, que conseguem ganhar muito mais do que os outros. Exemplo do Gabriel Medina, exemplo do Kelly Slater no surf e exemplo de tantos outros aí em tantos outros esportes. Bom, ok, a gente viu vários esportistas e você pode pensar, mas eu não sou esportista, eu trabalho aqui numa equipe de cobrança, eu trabalho numa equipe de atendimento, eu rodo uma clínica e, bom, isso não tem nada a ver comigo. Então, como tornar o nosso trabalho mais interessante, mais estimulante através do flow? A primeira delas é a concentração. Então a pessoa deve concentrar toda a sua atenção naquilo que ela está fazendo, esquecer de todo o resto. Nada de multitasking, vamos acabar com multitasking, chega de multitasking. A mente, ela precisa estar completamente envolvida naquilo que você está fazendo, na sua vida, naquela atividade, né? Então, buscar eliminar as distrações. Não consigo eliminar as distrações? Bom, faz uma técnica do Pomodoro, por exemplo, né? Fala, eu vou ficar completamente imerso 20 minutos ou 15 minutos. E depois eu vou me distrair, eu vou fazer outras demandas por 1 hora. E depois eu volto, 20 minutos. Bom, esses 20 minutos vão valer por 5. Eu falo para vocês que é o que eu faço todos os dias. Bom, você precisa criar um ambiente propício para isso acontecer. Então, elimina focos de distrações e busca sempre começar o seu dia com o máximo de foco em tudo que você está fazendo. Se você acorda e já pega o seu celular e já vai ver o WhatsApp, Instagram, enfim, o sinal que você está dando para a tua cabeça é que o que está acontecendo na realidade não importa, o que importa é outra coisa. Então, a minha recomendação é começar o dia sempre olhando para o máximo de intensidade para aquilo que você está fazendo. Vai escovar o dente? Presta atenção na água que está correndo, presta atenção no som, presta atenção na temperatura, presta atenção na textura da sua roupa. Busca colocar esses momentos de foco. Isso aí já começa a aquecer a sua concentração. A concentração
ela é como um músculo qualquer. Se a gente chega direto e vai fazer um exercício muito forte, a gente percebe que o corpo não estava aquecido, a gente pode se lesionar. Sempre busca aquecer a sua concentração, estimulando ela, falando, eu vou me concentrar nisso. E presta atenção quanto tempo você consegue ficar focado naquilo. Na medida que você faz mais, você vai perceber. Bom, primeiro elemento, concentração. Segundo elemento, liberdade. Que seria o quê? Não ficar preocupado se você está errando, se você está acertando, se as coisas estão acontecendo como tinham que acontecer. É aquele olhar perfeitamente concentrado, mas desatento. É você confiar que você tem as habilidades suficientes para enfrentar os desafios que você está se propondo. A gente não vai ficar tão crítico a respeito do que a gente está fazendo. Aquele estado de suspensão do julgamento. Muitas pessoas fazem brainstorming, por exemplo, e aí, quando uma pessoa no grupo do brainstorming fica criticando, falando, isso aí não dá certo, já tentamos, você acaba matando a criatividade, matando aquele ímpeto das pessoas se soltarem. Então, não faça isso com você mesmo e nem com a sua equipe, né? Existe momento para julgamento, para análise crítica, e existe um momento de brainstorming. Quando você está executando alguma coisa, você executa, depois você avalia. Bom, terceiro elemento, feedback. Então, quando a gente não tem feedback sobre uma atividade, por exemplo, eu vou fazer uma tarefa de ligar para os pacientes que consultaram, e ninguém fala nada, e a gente não sabe quantos pacientes consultaram, quantos eu liguei, você tem uma expectativa de um engajamento quase zero. Na verdade, existem pesquisas que falam que sem feedback, 98% do engajamento se perde. Eu não sei como eles chegaram nesse 8%. Para mim é 100%. Se a gente não tem feedback, a gente tem zero engajamento. Qualquer esportista, ele sabe, o Medina na onda, ele tem um feedback muito claro. Se ele está no tubo e sai do tubo, ótimo. Se ele está no tubo, cai, ruim. Então, o objetivo está muito claro. Ele sabe se ele está perdendo ou se ele está ganhando. A Marta sabe que perdeu no jogo. Por quê? Porque perdeu no jogo, tá lá no placar, o outro time fez mais gol e tal, e pronto, perdeu. Né? Então, quando a gente está trabalhando, muitas vezes a gente acaba não conseguindo ter o feedback. Esse é um drama do trabalho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar e colocar momentos conscientes de feedback. Por exemplo, no final da semana, na sexta-feira ou na segunda-feira, no início da semana, a gente pode se programar e planejar nossa semana. Então, nessa semana eu farei essas atividades inegociavelmente. Chega no final da semana, você pode olhar e pensar, consegui fazer ou não? Não consegui. Bom, já é um feedback. A questão do feedback não é ele ser positivo ou negativo. A questão é ter feedback. A questão é saber o que deve ser feito. Não tanto se você conseguiu fazer ou não. Para permitir o flow, a gente precisa ter um feedback. E aí, claro, o flow na semana ou no mês é diferente do flow diário. O que a gente está falando é o flow diário. Então, uma forma de você colocar flow no seu dia é no começo do dia olhar para a sua to-do list. O que eu tenho para fazer hoje? Ou o que eu tenho para fazer na próxima hora? E aí você fazer um review. E aí, passou uma hora, eu fiz ou não fiz? Não fiz. Por quê? Porque aconteceu isso. Então tá bom, então agora eu vou reajustar e vou fazer isso. Você continuamente está fazendo esse ajuste, buscando a produtividade, buscando o flow. A gente viu concentração, a gente viu liberdade, a gente viu feedback. E agora a gente vai ver o quarto elemento aí desses 4 fatores que afetam o flow, 4 gatilhos importantes, que é um desafio 4% maior. Ou seja, se você quiser atingir um flow, você deve se desafiar com atividades que sejam 4% superiores ao que você consegue entregar. O que isso quer nos dizer? Como a gente sabe que é 4% e não 6% ou 5%, está falando que ela tem que ser um pouco mais difícil do que você habitualmente consegue entregar. Você precisa estar um pouco fora da tua zona de conforto para conseguir performar de uma maneira excelente. Então esses são os 4 fatores que afetam o flow: concentração, liberdade, feedback e o desafio. Então vamos lá, com o seu time de trabalho, qual vai ser a primeira atividade que você precisa fazer para implementar o flow? A primeira delas é justamente definir metas, criar painéis que gerem conexão com a equipe. Então essa atividade aí é importantíssimo, que a gente consiga traçar essas metas aí, 4% maior do que a nossa capacidade, levemente desconfortável. E a gente precisa criar micro-objetivos. A gente tem uma meta aí grande,
mas para chegar lá a gente precisa caminhar, né? Uma corrida de 40 quilômetros, ela passa por cada passo, por cada quilômetro, por cada 100 metros, por cada metro percorrido. Então, na medida que você consiga criar mini objetivos para o dia, para a semana, para o mês e para o ano, você vai estar favorecendo o flow com a sua equipe. E aí você vai focar primeiro neles. Primeiro no que você consegue entregar nessa semana, depois semana que vem, e depois na outra semana. E aí você precisa definir como você vai medir esse seu progresso, que é justamente esse painel, né? O painel de resultados vai te mostrar se aquelas ações, aquelas microações, estão refletindo no seu resultado final. Você está criando um placar, você está criando um local que dê feedback para o seu time. Assim, eles saberão se eles estão ganhando ou se eles estão perdendo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, valorize o foco da sua equipe. Se pessoas interrompem uns aos outros toda hora, se as reuniões não são focadas, se elas são longas e chatas, isso é sintoma de que as pessoas não têm foco, tá? Então, quando alguém fica interrompendo outras pessoas por coisas que ela poderia resolver sozinha, ela está prejudicando o trabalho dos outros. Você, como gestor, ou como líder de alguma equipe, ou como participante de alguma equipe, precisa promover o foco, o valor no presente. Você vai para uma reunião, larga o celular, larga o computador, larga distrações. Presta atenção, resolve e acaba a reunião. É isso que precisa ser feito. Permita que as pessoas digam sim na sua equipe. Por quê? Porque a autonomia também é um fator do flow. A autonomia, ela traz um senso de poder, ela traz uma motivação adicional. As pessoas sentem feliz, sentem bem quando elas podem dizer sim. Então, um gestor que é muito acessado toda hora por sua equipe, tradicionalmente ele vai ser um gestor multitasking desatento que não tem flow. A equipe precisa conseguir resolver grande parte das suas demandas do dia a dia. Se ela não está conseguindo fazer isso, muito provavelmente existem problemas. E aí, a gente viu lá naquele vídeo do Se Disney Administrasse Seu Hospital, a importância das pessoas poderem dizer sim. E como isso afeta a motivação e o clima. Quando acontece das pessoas te acessarem toda hora, provavelmente vale a pena de você parar e fazer uma lista, um inventário do motivo. Bom, fulano me acessa para isso, para isso, para isso, para isso. Ciclano, para isso, para isso, para isso. A Mariazinha lá, quando ela vai negociar uma proposta com o cliente, ela sempre precisa vir falar comigo porque o cliente pede um desconto. Ou o ciclano lá não sabe se pode receber o produto sem a nota fiscal ou sem o pedido de compra. Qual que é a orientação? Então, existem vários casos. É claro que o gestor precisa ser acessado, mas ele precisa ser acessado com essa consciência, principalmente por parte da equipe, mas muito orientada por ele, de que se as pessoas não conseguem resolver as questões do dia a dia dela, se elas não podem dizer sim, alguma coisa está errada. E o quarto elemento do flow nas equipes é a gente desenvolver capacidades novas. Não considerar que o que a gente sabe hoje é o que a gente vai saber para sempre. Se surgiu uma nova ferramenta, né? Antigamente eu trabalhava, por exemplo, é um exemplo simples, mas eu trabalhava com Excel. Hoje em dia eu trabalho com Excel e com planilhas online. Planilhas online me trazem outros tipos de integrações e outros tipos de recursos que o Excel não traz. Muitas vezes as pessoas olham e falam, mas é quase a mesma coisa, eu não vou aprender aquilo lá. Bom, ela está deixando de aproveitar uma situação, ela está deixando de se desenvolver num sentido. Claro que a gente precisa fazer isso com consciência, né? Não é sair aprendendo qualquer coisa só por aprender, mas a gente precisa desenvolver sim novas capacidades. Né? Por quê? Porque senão a gente cai no risco de ficar na mesmice, de ficar naquele status quo, de cair lá naquele gráfico que a gente viu, de cair para baixo, né? Ou seja, ir reduzindo os nossos desafios e as nossas habilidades com o tempo. Então, o quinto aspecto aí do flow nas equipes é a gente não se acomodar. A gente está sempre insatisfeito com a situação atual, que é o que o Taishi Ono sempre falava, né? Se a gente está plenamente satisfeito com o que a gente já tem, a gente não tem abertura para mudança, a gente não tem abertura para melhoria. E se a melhoria é melhoria contínua, a gente quer estar sempre melhorando. A gente tem que sempre conseguir vislumbrar uma mudança, uma coisa melhor, principalmente quando a gente é gestor. Muito bem, aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, um dos aspectos interessantes que a gente pode trazer um placar, que a gente pode trazer um feedback, saber se está indo bem ou mal, trazer uma certa concorrência e promover o flow nas equipes, são as auditorias internas.
Então, empresas que têm ISO, que têm ONA, elas precisam desenvolver um programa de auditoria interna. A auditoria interna é fantástica para isso. Desenvolve-se critérios e a partir desses critérios a gente audita e consegue quantificar se está melhorando ou se está piorando. A gente percebe aí que, por exemplo, esse fluxo aqui, ele vem continuamente melhorando. Outros fluxos, eles oscilam, mas oscilam num patamar alto. Outros fluxos oscilam num patamar baixo. Alguma coisa aconteceu aqui nesse fluxo. Então a gente consegue perceber e consegue orientar as equipes a partir de auditorias internas, por exemplo, né? Nós vimos isso na etapa do controlar do DMAIC no vídeo anterior. Outra forma de promover o flow e eu gostei muito dessa, são concursos de melhorias contínuas. Então, progressivamente eu tenho feito em clientes meus concursos. Então, eu faço uma capacitação interna, principalmente de DMAIC, de A3, de melhoria de processo, e aí a gente faz um concurso de melhoria contínua. Isso aí, todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo é competitivo. A gente falou muito dos esportes, mas na empresa também é assim. Tem lá troféu vendedor do ano. Pô, todo mundo quer ganhar. Troféu isso ou aquilo. Todo mundo quer ser a melhor equipe dentro daquele ambiente de trabalho. É muito interessante isso. Então, promover concursos é uma grande atividade de flow. As pessoas conseguem entregar muito além do normal. Planejamento, através de um quadro, de um painel, a gente fazer uma reunião. Isso aí serve para Kanban, para Scrum, serve para o Gira, serve para um quadro qualquer que você faça numa produção. Então, isso aí faz as pessoas olharem para o mesmo lugar, estarem focadas. E os acompanhamentos, quanto a gente produziu, quanto a gente deixou de entregar, ou quanto a gente entregou, qual foi o comparativo de um mês com o outro? Está sendo bom, está sendo ruim? Por semana, por dia? Aí a criatividade vai ter que surgir dentro de cada equipe, dentro de cada líder, né? Mas eu queria destacar aqui nesse caso, a gente tem uma oficina que tem um trabalho de usinagem e nesse trabalho a gente abriu as horas entregues de usinagem por torneiro. Então esse gráfico, com o tempo, os torneiros passaram a se preocupar muito com ele. Então imagina você como um verdinho aqui, você olha e fala, nossa, essa semana foi horrível. Semana que vem eu vou compensar. E de fato compensa, de fato melhora. Então é interessante quando a gente consegue vincular o nosso esforço, o nosso resultado com números, né, quantitativos. Aí exemplos de outros painéis. Os exemplos são inúmeros, né? A gente pode colocar aí, 5 horas de exemplos de painéis. Mas o importante é a nossa equipe conseguir saber se está ganhando ou se está perdendo. Então, para fechar esse vídeo do Flow, eu quero lembrar vocês da lei de Parkinson, né? Que a gente sempre precisa colocar um prazo mais curto do que a gente teoricamente colocaria para desempenhar uma tarefa, né? Porque a gente acaba consumindo o tempo inteiro que a gente tem para entregar uma certa atividade. Quando a gente programar o nosso dia ou a nossa semana, vamos relembrar a lei de Parkinson e definir prazos mais ousados, né? Então, se o desafio às vezes não é nem a entrega, é o prazo. Isso pode acontecer. E quando a gente consegue incorporar, né? Quando a gente consegue incorporar essa teoria do flow, a gente tem um aumento quase que imediato da nossa autoestima, da nossa confiança, né? A gente encontra mais satisfação profissional e pessoal em tudo que a gente faz. E a gente melhora a nossa produtividade, a nossa eficiência, como a gente viu 5 vezes. Isso aí reduz o nosso estresse, fortalece muito o nosso ser mesmo, o nosso bem-estar, né? Por isso que o professor Mihaly é um dos pais aí da psicologia positiva. A gente consegue finalmente ser mais criativo, mais inovador, porque a criatividade vem de você estar aberto, né? Ninguém do nada pensa, hoje eu vou ser super criativo, deixa eu focar a minha criatividade. A criatividade, ela sopra onde quer. Ela é mais ou menos assim, né? Então, a gente consegue destravar a nossa criatividade. E a gente consegue, fazendo e implementando mais flow na nossa vida, a gente, como eu falei, a gente progressivamente melhora e a gente consegue reter mais aquilo que nos passa. Então, a gente, quando está 100% concentrado e focado, a gente tende a lembrar mais. O professor Olavo, que Deus o tenha, né, sempre falava de trechos de livros que ele leu há 20, 30 anos atrás e ele lembrava. Por quê? Porque ele lia completamente focado e completamente concentrado naquilo que ele estava fazendo. Então, buscar não fazer nada por fazer, não fazer nada por protocolo,
mas de fato fazer com todo o seu coração e todo o seu espírito. Então eu te incentivo a ver esse vídeo de novo, a conhecer a teoria mais a fundo. Na época que eu li o Flow, só existia o livro em inglês. Hoje existe uma tradução em português, você consegue comprar, não é um livro caro. Vale a pena você ler, você compartilhar essa experiência aí com outras pessoas. E se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, envie para outras pessoas. Eu sempre faço esses vídeos com muito carinho e muita dedicação para vocês e espero que vocês estejam gostando, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.